Olá, olá. Eu sou Luiz Pellegrini e quero dizer para vocês, quero convidar vocês para assistir um vídeo que apresentaremos logo a seguir e que se chama Cores e Formas. Trata-se de um vídeo muito interessante, feito pelo fotógrafo Lamberto Scipioni e com comentários do crítico de artes plásticas Olívio Tavares de Araújo. Esse é um documentário muito original, a partir de uma exposição que aconteceu há algum tempo no MASP, em São Paulo, e que trata dos mais importantes artistas plásticos brasileiros das últimas décadas. Vocês sabem que toda criação estética, toda obra de arte, é mais do que uma representação, é uma revelação, é um retrato do autor. Ou seja, o artista, quando ele faz uma obra de arte, ele projeta a si mesmo nessa obra, o seu senso estético, os seus desejos, os seus questionamentos, enfim, tudo que ele é. Muitas vezes ele faz isso de forma inconsciente. E ele não faz isso, o artista, apenas na obra que ele faz. Ele faz isso também no seu ateliê, no meio ambiente que ele prepara para trabalhar com inspiração, tá entendendo? Então, o vídeo Cores e Formas trata exatamente disso. Não é? Uma grande reportagem fotografada de mais ou menos 40 grandes artistas plásticos brasileiros, Volpe, Tomio Otaki, meu Deus, tem uma porção, eu já nem consigo me lembrar, fotografados em seus ateliês. O Lamberto passou dias e dias quase que morando dentro do ateliê de cada um deles, é um trabalho que levou décadas, e fez esse vídeo muito bonito, que a gente tem o prazer de apresentar para vocês a seguir. Então, desejo boa visão do vídeo, espero que vocês gostem, como eu gostei muito. Há 40 anos eu fiz uma exposição aqui no MASP. Na época eu mostrei o trabalho ao Bardi, a Pietro Maria Bardi, se entusiasmou muito do trabalho, era sobre os ateliês dos artistas plásticos. Aqui tem o meu nome, inclusive, Lamberto Scipioni Fotografia. Isso aqui é a verdadeira São Paulo, né? Estamos na Avenida Paulista, onde fica, aqui atrás, o maior museu de arte da América Latina e possivelmente o maior museu de arte ao sul do Equador. É o chamado Museu de Arte de São Paulo. E aqui há 40 anos, o nosso caro Lamberto Scipioni fez uma exposição de fotografias de artistas brasileiros. Não é a fotografia a cada parada do sujeito, né? Mas é o sujeito na sua vida, no seu ambiente, de modo que se possa sentir o que é que faz parte dele e o que é que vai se refletir em sua obra. Nessa relação homem brasileiro, arte brasileira, cultura brasileira e vida. Essa exposição de há 40 anos atrás era uma exposição em torno de artistas brasileiros, artistas plásticos brasileiros, que ele fotografou em seus ateliês, porque justamente o segredo dessas fotografias que giram em torno de artistas plásticos é mostrar o que os cerca e o que vai se manifestar no estilo de cada um.
Conta um pouquinho do seu ofício. Você é um fotógrafo com uma carreira tão longa, você fez tantas coisas. Como é que você se define? É muito difícil de definir, porque eu em fotografia fiz tudo. Fiz reportagem, fiz cinema, conceituale que estou fazendo agora. E de retratos, que retratos você fez? Eu retratei bastante gente na cultura, começando do meu preferido, Jorge Borges. Mas você fotografou atrizes famosas, atores. Personaggi come Visconti, Franco Zeffirelli. No, é aquela magnífica Audrey Hepburn. Che mai sentì mais emozione, che gostavo moltissimo, perché per me era, cada vez che no cinema via a bellezza dela, ficavo emozionato. Quando eu conheci, fiquei mais ainda quando era Cardinale. Ela é simpática. Muito, muito, muito. Então, Namberto, além de todas essas exposições, projetos, você publicou muitos livros também. Quando eu morava em Paris, fiz muito livro dos artistas franceses, com a minha editora Gabriele Mazzotta di Milano. Desses trabalhos assim, de documentação, de acervos, etc. e tal, quais os que você acha mais importantes? Acho isso do Louvre, sobretudo o do Egito. Quais são os artistas que você fotografou e que você acha mais fascinantes como artistas, por um lado, e como figuras fotografadas por outro? É difícil, porque eram vários, são quase 30 ateliês. Mas, claro, começando da Tomio Taghi, da Volpi, Sérgio Camargo, Farnese de Andrade, são vários. Você percebeu nesse momento, né, fotografando Iberê, que é complicadíssimo como pessoa, é outra história, fotografando Tomi, que era essa doçura, fotografando Volpi, que era aquela coisa meio enigmática. Você percebeu nesse momento já os grandes artistas são decididamente simples? Sim, claro. Senti muito. O caso de Volpi. Conta. Volpi é de uma simplicidade, somente como ele morava na casa dele. Me lembro quando eu fotografei o quarto dele, onde ele dormia, uma cama simplicíssima, um pequeno armário de lado, de uma simplicidade incrível. O polo oposto do Volpi é o Iberê. Conte. Ele se interessou muito, queria realmente participar nessa exposição junto com os artistas. O olhar dele era sempre muito, muito atento, muito assim, que será esse aqui? É realmente fotógrafo? Sabe? Ele era paranoico. Era um pouco... Ele estava já paranoico. Mas depois ele acalmou, quer dizer, ele sacou tudo e fez um trabalho muito bonito. Uma coisa impressionante, ele tinha um quadro, porque Iberê não era figurativo, né? Era abstrato. Depois virou. Então tinha um quadro que tinha 4 figuras, completamente expressionismo, mas forte. Ele acertou, sentou em uma cadeira embaixo do quadro, e eu fotografei os quatro. Eu vi essa foto, é fantástica, porque ele é um personagem da pintura dele. Exatamente. Essa foto é fantástica. Ele começou com uma folha branca, começou a desenhar. Então, todo o movimento das mãos que ele fazia, né? Para frente, atrás, e isso deu uma série grande que acompanhava. De todos eles, tem foto trabalhando, agindo e tem também um portrait? Sim, portrait e ele trabalhando também. Porque não era uma fotografia, um artista e um retrato, não, era um ensaio.
Um ensaio Sobre cada um tinha um ensaio. Exato. Quantos eram os artistas? 30, Tem alguma coisa. 30, 31, 32. Quer dizer, dá quase 10 fotos por artista. É, mais ou menos. Você fotografou o Bardi? Sim, fotografei Bardi, claro. Porque ele é um personagem. Um personagem incrível. Bardi realmente era um personagem. Como foi a repercussão dessa exposição aqui? Foi fantástica. Toda a revista deu uma grande reportagem, falaram Veja, Isto É, o Estado de São Paulo, jornal, vários. Foi uma grande repercussão. A exposição era muito interessante porque era todo o primeiro andar e tinha não sei quantas, mais de 200 fotografias. Na verdade, quer dizer, eu estou pensando aqui na frase do Oscar Wilde, né? Quer dizer, que não é a arte que imita a vida, é a vida que imita a arte. Exatamente, é isso. Maria Bonomi é outra pessoa, que é um personagem. Maria Bonomi é a última grande artista brasileira viva, a última grande, ela, Regina Katz. Renina é fantástica. E Renina está na exposição. Foi uma coisa tão incrível, porque ninguém esperava isso. Todo mundo pensava, não, é uma exposição de fotografia do retrato e acabou lá. Não pensavam que era um ensaio fotográfico. Então isso foi uma surpresa. Entendeu? Quer dizer, mostrar aspectos diferentes. Exato, e foi muito interessante porque muitos deles foram à exposição, foram presentes. Claro, Volpi não, mas a maioria estavam todos presentes. Então se encontraram, não? Esses artistas se encontraram na exposição, não na fotografia, mas pessoalmente. Mas aí é uma diferença mais na obra, não é na pessoa. Mas acho que na obra acompanha as pessoas também, sabe? A pessoa é a obra, né? Olha, do público habitual que passa, que vai ao MASP, né? Qual é a reação do público habitual do MASP diante da sua exposição? Olha, todo mundo, se calcula que o livro que eu tenho do MASP está assinado quase 4.000 pessoas. No livro. Muita coisa é vista por olhares de fora. Quer dizer, um pouco a variante de santo de casa não faz milagre. Não, mas para mim foi fantástico, porque com isso eu conheci a pintura brasileira, os artistas brasileiros, porque a arte no Brasil é muito importante, é muito avançada, muito contemporânea. Para mim foi uma maravilha descobrir isso. É muito boa a arte brasileira. Muito boa. Mas fotografei muitos artistas plásticos, que é muito difícil colocar cada um, porque são muitos. E para mim sempre foi um prazer tão grande entrar nos ateliês dele, participar do trabalho dele, fotografar o trabalho dele, que passaram anos e anos e estão tão presentes ainda. Pena que não posso colocar cada um, porque aí não terminaríamos nunca esse vídeo, porque tem muita gente, muitos artistas. O Caribe é a Bahia. Eu era fascinado, conhecendo já os quadros dele, das baianas, do candomblé que ele pintava. E me lembro quando fui no ateliê dele, começamos a falar italiano, porque ele é de origem italiana, e comecei a montar o tripé, e eu queria fotografar ele quando ele estava trabalhando, né? Então, fiz toda uma série dele trabalhando no ateliê, os movimentos dele, os movimentos do candomblé, que ele pintava muito no candomblé, ou as baianas, era uma coisa fascinante, realmente. Caribe era um prazer enorme, era a Bahia que eu amava. Farnese é diferente, Farnese era um mistério, né? Eu fui na casa dele in Ipanema, no Rio, e quando entrei realmente me encontrei com toda essa escultura misteriosa, fantástica, incrível, ex vodo, que ele trabalhava, misturava tudo. Foi uma coisa impressionante, um mistério total. E ao mesmo tempo ele come pessoa não era questa coisa misteriosa, não, era uma pessoa bastante allegra, bastante divertida. E o trabalho dele é muito forte, né? Fantástico.
Ma con Maria Bonomi era grande figura praticamente, che io figuravo realmente, il nome della era importantissimo. E Maria, essendo milanese, perché nasce a Milano, e io in Roma, puoi immaginare come fu, ma a opera della, a sgravura della, che io già conoscia molto, e così già tinha alcuna, qui fantastica. E ella, quando fu l'atelier della, stava a Relina Cazzos. Assim a profetessa fazia as duas. A grande Relina, que é uma grande gravadora também. E fotografei lá, colocamos nos tripé, fotografando elas e tudo. Com Marcelo Grasma foi mais incrível, porque para mim já eu conhecia o trabalho dele, esse outro mistério incrível que ele gravava, era uma coisa incrível. Sempre quis conhecer o trabalho dele, sobretudo o ateliê dele. Mas ele não era muito fácil de receber gente, etc. Comigo foi fantástico. Eu cheguei lá, montei a minha câmera com tripé, ele começou a trabalhar e saiu umas fotos muito legais. Muito bom. Com Tomi já era Tomi Ottari, já era o trabalho dela também, já conhecia muito, era fascinante. E me recebeu a braços abertos, foi fantástico. Trabalhamos a tarde inteira, fotografei ela até na piscina, ela trabalhando. Ela, o dia seguinte, fez um pequeno jantar para mim e convidou Roberto Nicola, Toyota e Giannelli. Aí foi muito divertido. Então era uma glória realmente, era uma simpatia, uma grande artista, realmente, uma das maiores. E com Sergio Camargo, para mim era já quase um mito, perché eu adorava as esculturas dele em mármore. Era coisa incrível quando eu cheguei no ateliê dele, vi aquelas esculturas de mármore, fiquei fascinado. E fiz um bom trabalho fotografando eles. Foi muito bom trabalho com Sergio Camargo. Primeiro, o prazer que eu tinha fotografar ele e a obra dele. Então, mais ainda, foi muito bom, foi legal. Ma con Giannelli io conheci o trabalho dele, que eu gostava muitíssimo, e queria encontrar ele. Não era muito fácil achar, porque não tínhamos contato com outras pessoas. Finalmente consegui encontrá-lo e fui no ateliê dele. E foi fascinante o trabalho dele no ateliê. Poi, essendo de origine italiana, então ele procurava falar um pouco italiano comigo, entende? Mas me envolvi muito no trabalho dele, fantástico, realmente uma boa lembrança. Com Sclia é diferente, porque com Sclia éramos amigos já a gente se conhecia há muito tempo, e sempre ia na casa dele em Ouro Preto ou Cabo Frio. E eu me lembro desse período que veio o MoMA, do Museu d'Arte Moderna de Nova York,
fui a visitar o ateliê de Sclia em Cabo Frio. E Sclia preparou todo um almoço no jardim da casa dele. E foi uma coisa incrível, com todo um MoMA lá, o museu mais importante do mundo. Foi fantástico. Incontrar Aldemir era um prazer enorme, perché era di un'allegria totale. Ele si ria o tempo inteiro e passar ora fotografando ele no ateliê dele era muito divertido, porque ele me contava as histórias dele do Nordeste, da vida dele, era muito, muito legal.